Você já se perguntou o que acontece quando a graça se torna mortal? Quando aqueles corpos que pareciam desafiar a gravidade, de repente eles se quebram como um cristal. Hoje vamos entrar em território proibido, naqueles momentos em que o esporte mais bonito do mundo se torna o pesadelo mais brutal que você pode imaginar. 5 vidas. 5 sonhos truncados. 5 quedas que mudaram para sempre a maneira como vemos a ginástica. Não se trata apenas de acidentes. É sobre como a perfeição tem um preço que alguns pagam com tudo o que têm. Se isso já está provocando algo por dentro, deixe-me que eu gosto agora, porque o que vou revelar a você hoje será gravado em sua mente para sempre. Inscreva-se se você quiser que continuemos desvendando essas verdades que ninguém ousa contar. Prepare-se, porque depois de atravessar esta porta comigo, você não pode mais fechar os olhos para a escuridão que se esconde atrás de cada salto mortal, de cada rotina perfeita. Você está pronto para saber o preço real do voo? Michelle tinha 19 anos quando o terreno se tornou seu carrasco. Era 18 de junho de 2009 em Townsville, Austrália, e a noite começou como qualquer outra. Sua voz ecoando para a casa enquanto grita à mãe da porta. Vamos ter esse bife quando ele voltar? Ele não esperava uma resposta. Eu nunca mais ouviria isso. A academia estava cheia de sons usuais de treinamento, pés batendo tapetes, corpos girando no ar, treinadores gritando palavras de ar. Mas naquela noite, um detalhe ignora, uma negligência microscópica, transformaria uma sessão de rotina em um pesadelo que rasgaria a alma de uma família inteira. Michelle, com essa determinação que apenas aqueles que buscam perfeição, tentaram um layout com as costas. Um movimento tão complexo que geralmente é reservado para ginastas mundiais de elite. Ele se jogou no ar, seu corpo girando com precisão que ele havia cultivado por anos de sacrifício. Por um momento fugaz, tudo parecia perfeito. Então, a rotação foi longe demais. Em vez de pousar na superfície acolchoada, Michelle bateu na cabeça contra o concreto nu. Uma seção do piso que deveria ter sido coberta por 6 metros de tapetes de proteção foi exposta. Havia apenas metade do preenchimento necessário, e seu crânio descobriu a superfície implacável com uma força inimaginável. Testemunhas disseram que o som do impacto silenciou toda a academia. Treinadores e colegas correram em sua direção, mas o dano já estava causado. Ela foi urgentemente transferida para o Hospital Geral de Townsville, sua condição crítica. Sua família se reuniu, agarrando-se à esperança com as unhas. Mas no dia seguinte, essa esperança desapareceu. Michelle se foi. Uma filha, uma irmã, uma amiga. A garota brilhante e sorridente que só queria reviver a alegria da ginástica foi tirada da maneira mais evitável que se possa imaginar. Investigações subsequentes revelaram que seu treinador nem estava qualificado para ensinar o movimento que ela tentou. Alguém mudou o tapete durante o dia e não a devolveu para sua casa. Ninguém revisou, ninguém o corrigiu, e é por isso que Michelle pagou com sua vida. Mais tarde, sua mãe admitiria a verdade horrível. Seu crânio foi feito peças. Palavras que nenhum pai nunca deveria ter que pronunciar. Sua morte enviou ondas de choque para todos os Queensland. Uma revisão de segurança nos clubes de ginástica revelou descobertas arrepiantes. Apenas 8% das instalações tinham controles adequados para evitar o contato com superfícies duras. Dezenas de avisos de aplicação foram entregues. Muitas academias operavam com treinadores não qualificados, mau planejamento de segurança e equipamentos que nem foram configurados corretamente. A morte de Michelle não foi um acidente isolado. Era uma tragédia esperando para acontecer. A ginástica de Townsville acabou sendo multada em $70 mil por violar as obrigações de segurança. Mas para a família de Michelle, sem multa, sem punição, nenhum relatório poderia equilibrar o equilíbrio. Sua mãe, Anne, o descreveu como uma justiça amarga. A renovação de segurança chegou tarde demais para sua filha. Eu não esperava que ele não voltasse para casa, disse ele em silêncio,
ainda lutando por entender como tanta negligência poderia custar tanto. No que teria sido o 22 aniversário de Michelle, sua família parou do lado de fora da mesma academia, acendendo velas no escuro. Cada um chama um lembrete de uma vida jovem cortada de tagus. Cada um alerta para os pais, atletas e treinadores em todos os lugares. Michelle havia deixado a ginástica anos antes, aposentando-se após inúmeras lesões sendo uma menina. Mas ela voltou, não como concorrente de elite, assim como uma jovem redescobrindo uma paixão. Não treinei por medalha S. Ele não aspirou à fama. Eu só queria apreciar o esporte que amava. Em vez disso, tornou-se um símbolo de tudo o que pode dar errado quando a segurança é ignorada. Tyler Sabaty tinha 18 anos quando a Filadélfia se tornou seu túmulo. Era 26 de janeiro de 2025, e as ruas do centro da cidade pressionaram com caos e alegria enquanto milhares de fãs do Eagles inundaram a noite. Suas vozes saltaram contra as torres de vidro, fogos de artifício explodindo como canhões no céu de inverno. Fumaça verde, gritos de "Fly, Eagles fly!" e multidões de parede a parede converteram o centro da cidade em um mar de frenesi. Entre os celebrantes estava Tyler, primeiro estudante de ano da Temple University. Não era apenas mais um rosto na multidão. Tyler era uma ginasta decorada, um prodígio que havia coletado mais de 120 medalhas de competição. Seus amigos o descreveram como intrépido, implacável, cheio de promessas. Naquela noite, pega na tempestade da vitória, parecia o jovem campeão que ele era. Na esquina da 15th Street com o mercado, adrenalina. Tyler viu o poste leve, escorregadio para a condensação, já cheio de fãs, levando um ao outro para escalar. Para a maioria era perigoso. Para Tyler foi instinto. Anos de treinamento, equilíbrio e controle aéreo o fizeram acreditar que ele poderia lidar com isso. As ovações explodiram enquanto subiam mais alto, seu corpo de ginasta puxando contra aço, pernas engancadas, braços firmes. Por um momento, o poste se tornou seu aparato, a multidão em sua plateia. Mas a celebração tem uma maneira cruel de se transformar. Um chinelo tão rápido, tão cruel, o mandou cair. O rugido da multidão girou em gritos enquanto o corpo de Tyler se transformou no ar e depois atingiu o concreto implacável. Ele caiu duro nas costas, o chicote de seu crânio contra a calçada ecoando mais forte do que qualquer fogo artificial. As pessoas correram em sua direção em choque, a alegria da noite desabando de horror. Os paramédicos chegaram entre o caos, as sereias começando a celebração enquanto a levam a toda velocidade ao Hospital Jefferson. Os médicos trabalharam freneticamente. Por 2 dias, sua família e colegas de equipe se agarram, orando em cada máquina que o manteve vivo. Mas o trauma era muito grave. Suas lesões cerebrais não deixaram espaço para recuperação. Em 28 de janeiro, Tyler Sabaty desapareceu. Apenas 18 anos. O presidente da Universidade de Temple tentou colocar o impensável em palavras. A perda de um jovem tão promissor quanto Tyler é traumático e traumático. Não há palavras que possam dar sentido a ele. Tyler não estava apenas prosperando academicamente em ciências do exercício e esportes. Ele era admirado por sua disciplina, pela maneira como excedeu os limites em tudo o que fez. Seus professores viram um futuro líder. Seus colegas de classe se lembraram de sua determinação, risada, ética de trabalho sem igual. Sua família se lembrava do garoto que havia deixado Toronto cheio de sonhos apenas para nunca mais voltar. O vídeo daquela noite ainda persiste online. Celebrantes escalando posts, fogos de artifício cortando o horizonte, estranhos aplaudindo enquanto a cidade se afogava em comemoração. Mas para aqueles que conheciam Tyler, as imagens são insuportáveis. Porque naquela noite, a vitória que a Filadélfia comemorou se tornou a noite em que uma jovem ginasta caiu na última vez. Um garoto que antes parecia intocável no ar, sempre aterrorizado por um único deslize. A ironia é devastadora.
Tyler passou a vida dominando a física do movimento humano. Eu sabia exatamente como o corpo deveria se mover pelo espaço, como controlar cada músculo durante a rotação, como pousar com precisão milímetro. Mas naquela noite, em um momento de pura euforia, todas essas habilidades se tornaram irrelevantes contra o metal molhado e a gravidade implacável. Seus pais voaram do Canadá, na esperança de encontrar seu filho se recuperando. Em vez disso, eles encontraram máquinas respirando para ele, tubos o alimentando, monitores mostrando uma atividade cerebral que não era mais a vida. A decisão de desconectar o suporte de vida não é algo que qualquer pai deve enfrentar, especialmente aos 18 anos de seu filho. A academia onde Tyler havia treinado há anos pendurou uma faixa em sua homenagem. Seus companheiros de equipe continuaram a competir, mas toda a rotina agora carregava o peso de sua ausência. Cada pouso perfeito era um lembrete de como o pouso de Tyler havia saído tão terrivelmente ruim. Anton Maluco tinha apenas 23 anos, mas ele já era um herói nacional. Ele estava no pódio olímpico em Amsterdã apenas 2 anos antes, medalha de bronze ao redor do pescoço, seu futuro completamente aberto, seu nome sussurrou como um dos grandes emergentes. E ainda, em um dia enclurado pela chuva no verão de 1930, toda essa promessa terminou, não com o rugido de uma multidão, mas com silêncio. O campeonato mundial no Luxemburgo foi amaldiçoado desde o início. Os céus se abriram, chuva atingindo a cidade, até que os organizadores fossem forçados a deixar o estádio. A solução foi apressada, descuidada. Mova a concorrência para uma academia escolar lotada. Instale os dispositivos em tapetes finos e inadequados e espere que alguém perceba. Não havia tempo para salvaguardas apropriadas. Não havia pensamento sobre o que poderia acontecer se algo desse errado. Mas os atletas haviam treinado muito tempo. Sonhavam intensamente. Então, o evento continuou. Anton, conhecido por seus amigos como Tony, tomou seu lugar nos anéis. Seus movimentos eram limpos, precisos, seu corpo fluindo com o tipo de força que apenas anos de sacrifício podem forjar. Então veio a clareira, a nota final em sua rotina. Mas quando seu corpo atingiu o chão, não havia a almofada certa para quebrar a queda. O tapete, pouco mais do que uma camada de enchimento, produziu instantaneamente. Ele caiu, seu corpo enrugou sob o impacto. Não havia câmeras piscando, não havia equipes médicas em execução, apenas o silêncio atordoado, o som de degraus apressados, o pânico sussurrando enchendo a academia. Ele foi transferido para um hospital local, mas a verdade era óbvia desde o início. Sua coluna fez peças, o tipo de lesão que nenhum jovem atleta pode sobreviver. Ele se agarrou durante a noite. Na manhã de 15 de julho de 1930, Anton Maluco se foi. E, no entanto, a competição continuou. Seus colegas de equipe, impressionantes em choque, optaram por competir de qualquer maneira. Josif Primožić continuou a vencer a tudo. A equipe iugoslava ficou em terceiro lugar. Mas o que é a vitória quando um de seus irmãos nunca volta para estar ao seu lado? Os aplausos pareciam medalhas vazias e pesadas com dor. Isso não era destino, não foi azar. O colega de ginasta Edvard Antončić, que já havia compartilhado o pódio olímpico com Anton, depois apontou a verdade. Negligência. A realocação apressada, a equipe inadequada, os tapetes que mal eram tapetes. Até Leon Štukelj, outra lenda da Iugoslava, escapou do bar alto naquele dia e foi forçado a se aposentar. Os avisos estavam lá, mas Anton pagou o preço final. Quando seu corpo retornou a Ljubljana 3 dias depois, a cidade inteira parecia parar de respirar. O Tabor Hall se tornou um lugar de luto, enquanto mais de 10.000 pessoas vieram dizer seu adeus final. Seu caixão passou lentamente por Škofja Loka e Bohinjska Bistrica, onde o garoto que sonhou sob o céu da montanha foi finalmente colocado para descansar. Seu túmulo, marcado com um busto de bronze, continua sendo um lembrete de que até as lendas podem cair. Mas sua história não terminou aí.
Uma competição memorial foi fundada em sua homenagem em 1970. As ruas em Ljubljana e Bohinjska Bystrica têm o nome. Seu legado vive no movimento que uma vez incorporou, nos gritos de atletas que sabem que o esporte pelo qual ele morreu deve sempre carregar o peso de seu sacrifício. A tragédia de Anton não era apenas funcionários, era sistêmico. Ele revelou como a pressão de continuar, não decepcionar as multidões, pode levar a decisões fatais. Os organizadores, confrontados com a chuva, poderiam ter adiado o evento. Eles poderiam ter esperado condições mais seguras. Mas o programa deve continuar, como eles sempre dizem, em entretenimento. E assim, Anton se tornou uma estatística, um lembrete registrado em bronze de que a glória esportiva é frequentemente construída sobre os ossos daqueles que caíram a perseguindo. Sua morte não foi heróica no sentido tradicional. Ele não morreu vida salvando ou defendendo ideais. Ele morreu fazendo o que amava. Traiu não por seu corpo, mas pelo fracasso daqueles que deveriam ter protegido. Anton Maluco não morreu em guerra. Ele não morreu em batalha. Ele morreu fazendo o que amava, traído pelo fracasso daqueles que tiveram que protegê-lo. E talvez essa seja a verdade mais perturbadora de todas. Nguyen Minh Triet tinha apenas 18 anos. Para uma das maravilhas mais brilhantes da ginástica do Vietnã, toda essa promessa terminou em uma fração de segundo. O que deveria ter sido apenas mais um dia de treinamento se tornou o último capítulo de uma vida que mal começou. Aconteceu durante um backflip. Ele se jogou no ar, seu corpo girando com a graça da família que ele havia aperfeiçoado por anos. Mas o pouso deu errado. Terrivelmente ruim. Sua cabeça atingiu primeiro. Seus braços e pernas pararam de responder instantaneamente. Paralisia total. Ele foi transferido para o hospital de Hanoi. Depois, Bach Mai para cirurgias de emergência. As máquinas começaram a fazer o que seu corpo não podia mais. Respire para ele, L. Mantenha seu coração estável. E, no entanto, deitado ali, quebrado e imóvel, ele sussurrou palavras que atravessaram todos os médicos e treinadores que os ouviram. Eu realmente aprecio a vida. Quero continuar vivendo. Seu treinador, Major Hao Tung Lin, mal podia conter lágrimas ao repeti-las. Eu estava tão empolgado, eu ainda tinha vontade de lutar, disse ele. Mas a força de vontade não pode costurar ossos quebrados de volta. Não pode desfazer uma fratura no pescoço. Apesar dos cuidados de 20 horas, a condição de Triet piorou gradualmente. Em abril, ele foi transferido para o hospital THU Duc. Até então, todos sabiam que a esperança era algo frágil, e, no entanto, eles se agarram a ela. Em 9 de maio de 2024, essa esperança finalmente caiu silenciosamente. Nguyen Minh Triet se foi. Para aqueles que o conheciam, ele era muito mais do que um atleta. Era o coração de sua família, o terceiro de 4 irmãos, mas aquele que manteve tudo junto. Seu pai, aposentado em montagem, trabalha como guarda noturna. Sua mãe, doente de câncer. Seu irmão mais velho é frágil demais para manter um emprego. E sua irmãzinha, de apenas 5 anos, jovem demais para entender o peso que seu irmão acusou. Todo mês, Triet entregou todo o seu salário de treinamento para não comprar algo, mas para mantê-los à tona. Era um fardo que nenhum adolescente deveria suportar, mas ele o carregou sem reclamar. E ainda assim foi implacável na academia. A ginástica começou aos 7 anos de idade. Juntou-se à equipe da Juventude Nacional do Vietnã para 12 anos e, para os 15, ele estava varrendo os títulos nacionais ano após ano. Em 2022, ele ganhou bronze pela equipe do Exército no 9º Festival Nacional de Esportes. Eu estava semanas depois de terminar o ensino médio. Eu queria mais competições seniores, cenários maiores, talvez até as Olimpíadas. Tudo o que foi dobrado para a frente, até o outono. 10 de novembro de 2023. O National Sports Training Center, em Hanoi. Triet tentou 2 backflips em direção a um túmulo de espuma, algo projetado para ser seguro. Mas, em vez de saltar,
seu pescoço quebrou sob o peso de seu patamar. Um erro de cálculo simples e tudo mudou. Na ginástica, a margem de erro é mais fina que uma navalha. Nos meses que se seguiram, a comunidade esportiva do Vietnã se mobilizou. As doações chegaram. A Federação de Ginástica do Vietnã garantiu que Triet tivesse a melhor atenção possível. Os médicos fizeram tudo o que podiam. Seu treinador admitiu que, em segundo plano, eles sabiam qual seria o resultado. Sabíamos que as possibilidades eram escassas, mas não doeu menos. Ele sempre lutou mais na competição do que na prática. Esse espírito nunca o abandonou. Quando ele foi enterrado, mais de 200 pessoas se reuniram. A história de Nguyen Minh Triet não é apenas sobre ginástica. É sobre sacrifício. Sobre um jovem que carregava o peso do mundo em seus ombros e ainda continuou até que ele não conseguia mais. Havia algo profundamente injusto sobre como a vida havia colocado nessa posição. Aos 18 anos, ele deveria estar se preocupando com os exames finais, por seu primeiro amor, por que estudar. Em vez disso, ele se levantou todos os dias, sabendo que sua família dependia completamente dele. Que cada salto mortal, cada rotina, cada competição não era apenas para a glória pessoal, mas para colocar comida na mesa. O poço de espuma, onde o pescoço estava quebrado, deveria ter sido o local mais seguro da academia. Era onde as ginastas praticariam novos movimentos sem riscos. Mas mesmo no espaço mais protegido, a ginástica encontrou uma maneira de reivindicar outra vida jovem. O esporte não faz exceções para as circunstâncias. Não simpatiza com aqueles que mais precisam de sucesso. Alexandra Ruth tinha apenas 12 anos quando a morte a encontrou no lugar onde deveria ser mais segura. Era 15 de agosto de 2001, em Deva, Romênia, o coração do império de ginástica do país. A mesma academia que produziu lendas. No interior, Alexandra treinou silenciosamente. Seu pequeno corpo, de apenas 20 quilos, se movendo através de exercícios familiares. Ele deveria ir com calma, cuidando de uma boneca dolorida que o impedia de fazer rotinas completas. Mas todos sabiam que Alexandra era diferente. Ele tinha essa faísca, aquela presença rara na qual os treinadores sussurraram quando ninguém mais estava ouvindo. A Romênia tinha visto muitas maravilhas antes dela, mas havia algo nessa garota. Naquela manhã, ele parecia outro, sem quedas, sem tropeçar, sem sinais de alerta. Alexandra deixou a cova, se aproximou de seu treinador, Liliana Cosma, e falou tão suavemente que teve que se curvar para ouvi-la. "Eu preciso ir ao banheiro", disse ele. Minutos depois, ele voltou pálido, tremendo. "Eu não posso continuar", ele sussurrou. "Eu tinha acabado de vomitar." Seu treinador não hesitou diretamente para o médico da escola. Alexandra ainda estava ciente, pelo menos esse era o médico. Purou a enfermeira que viajou na ambulância mais tarde, insistiria de outra forma. "Eu já estava em coma quando chegamos", disse ele, ainda chocado. Perguntamos se eles haviam caído. Eles disseram que não. Este não foi um confronto. Não foi um acidente na viga ou pular. Era algo mais escuro. Algo acontecendo dentro de seu próprio corpo. Do Hospital Pediátrico de Deva até a UCI do Condado e finalmente transferido por ar para a Unidade de Neurocirurgia Timisoara, Alexandra foi passado de uma equipe desesperada de médicos para outro. Por 5 dias, as máquinas mantiveram sua respiração, enquanto a Romênia também prendia a respiração. Os boletins mostraram seu rosto, delicado, sério, quase jovem demais para o peso que carregava. Flores e ícones religiosos acumulados nas portas do hospital. Stranges orou por uma garota que nunca haviam encontrado. A verdade era cruel. Não era ginástica. Não foi exagerado ou lesão. Alexandra estava carregando uma bomba, relógio escondida desde o nascimento. Uma malformação congênita em vasos sanguíneos profundos em seu cérebro. Naquela manhã, explodiu. Hemorragia repentina inundou seu cérebro com sangue, enviando-o para um coma da 3ª série. Sem outono, sem aviso, apenas um colapso silencioso nos braços do destino. De volta à casa em uma cidade pobre, perto de Foltisene,
Seus pais nem sabiam. Eles não tinham telefone. Quando as notícias chegaram a eles, sua filha já estava se apegando à vida de cabos e máquinas. Alexandra começou a ginástica aos 6 anos, perseguindo a sombra de seus ídolos, que ganharam ouro em Sydney no ano anterior. Ele já havia conquistado um título nacional para sua faixa etária. Quando os repórteres perguntaram o que eu mais queria, a resposta deles era firme, quase solene: as Olimpíadas. Não tenho tempo para amigos, mas gosto de academia. Ele tinha 12 anos e falou como alguém que já havia trocado a infância pelo destino. Mas o destino atraiu. Em 20 de agosto, após 5 dias de silencioso, Alexandra se foi. Não houve queda dramática, nem ecoando a academia, apenas um sussurro para seu treinador. Um rosto pálido e o desengajamento silencioso de um sonho que o mundo nunca veio ver. A ironia médica foi devastadora. Os melhores médicos da Romênia, acostumados a tratar lesões esportivas, foram impotentes em uma condição que não tinha nada a ver com o esporte. A malformação arteriovenosa que matou Alexandra estava lá desde que nasceu. Cada treinamento, toda rotina, todo momento de sua vida curta havia sido vivida com uma bomba. Relógio batendo em sua cabeça. Seus pais, camponeses simples que mal entendiam o mundo da ginástica de elite, de repente eles encontraram navegando em hospitais de alta tecnologia e boletins médicos que poderiam estar em outro idioma. Eles enviaram sua filha para perseguir sonhos que nunca poderiam imaginar, apenas para voltar em um caixão. A academia Endeavour, onde tantos campeões foram forjados, nunca se sentiu o mesmo mais tarde. Os treinadores olharam para seus outros jovens estudantes e se perguntaram a que horas bombas poderiam estar carregando. A morte de Alexandra não ensinou nada sobre segurança na ginástica, porque não havia nada que a ginástica pudesse ter tornado diferente. Até hoje, seu nome é falado suavemente nos círculos da ginástica romena, um lembrete de quão frágil pode até ser as faíscas mais brilhantes. Uma garota que morreu não por causa do esporte que amava, mas por uma crueldade genética que estava esperando o momento perfeito para reivindicar lá. Agora que você andou comigo por esses 5 abismos, que sentiu o peso de cada outono, de cada último suspiro, quero que você entenda algo fundamental. Isso não é acidente, não é azar. É o preço que alguns pagam pelo tocar o impossível. Michelle, Tyler, Anton, Triet, Alexandra. 5 nomes que você agora gravou em algum lugar em sua mente. 5 vidas que desapareceram perseguindo a perfeição. Cada uma de maneira diferente, mas todas conectadas pelo mesmo fio invisível. A honestidade brutal da gravidade. Pense. Michelle quebrou contra o concreto porque alguém mudou um tapete e esqueceu de devolvê-lo. Um detalhe microscópico. Uma negligência de segundos que custam uma vida inteira. Tyler caiu de um posto durante uma celebração. Seu órgão inútil de atleta de elite contra metal físico molhado e implacável. Anton desabou em uma academia improvisada, onde os tapetes eram mais finos que o papel e a segurança foi sacrificada pelo show. Triet quebrou o pescoço em um túmulo de espuma, o lugar supostamente mais seguro em toda a academia. E Alexandra simplesmente desapareceu, seu cérebro atraindo por dentro, uma bomba, relógio genético que estava esperando o momento perfeito para explodir. O que essas tragédias têm em comum? A ilusão de controle. Todos acreditamos que podemos dominar nosso destino, que a preparação e o talento são suficientes. Mas essas 5 histórias nos gritam uma verdade diferente. Somos muito mais frágeis do que ousamos admitir. A ginástica, mais do que qualquer outro esporte, nos confronta com nossa mortalidade. Cada salto mortal é uma negociação com a morte. Cada pouso é uma pequena vitória contra as forças que desejam nos destruir. Mas, às vezes, muito raramente, essas forças vencem. E quando o fazem, não há medalha que valha a pena, não há registro que justifique o preço. Michelle tinha 19 anos. Tyler, 18. Anton, 23. 18 Triet. Alexandra, apenas 12. Pense nessas idades por um momento.
Pense em tudo o que eles nunca experimentaram, em todas as decisões que nunca tomaram, em todos os amores que nunca conheciam. Suas vidas foram reduzidas a estatísticas, a casos de estudo, a avisos que mais ignoram. Mas há algo mais profundo aqui, algo que me leva para dentro. Essas mortes não foram acidentes cósmicos. Eles foram o resultado de sistemas com falha, adultos que priorizaram o programa sobre segurança, de uma cultura que normaliza o risco extremo como parte do preço da grandeza. Michelle morreu de negligência, Tyler por impulsividade comemorativa, Anton por condições improvisadas, Triet para uma equipe que falhou, Alexandra para a crueldade genética, mas também por um sistema que empurra crianças de 12 anos além dos limites humanos normais. Cada uma dessas histórias é uma acusação, não apenas contra indivíduos negligentes, mas contra uma maneira de pensar sobre o esporte, sobre a infância, sobre o que estamos dispostos a sacrificar no altar da perfeição física. Você sabe o que é o mais perturbador? Que depois de cada uma dessas tragédias, o mundo continuou a virar. As academias continuaram a abrir. Os treinadores continuaram a empurrar os limites. Os pais continuaram a dar aos filhos um esporte que pode devorá-los. Porque a sede da grandeza é mais forte que o medo da morte. Michelle, Tyler, Anton, Triet e Alexandra se tornaram mártires involuntários de um sonho que não era dele. Seus corpos quebrados abriram o caminho para os regulamentos de segurança que chegaram tarde demais para salvá-los. Seus nomes agora adornam placas comemorativas e programas de segurança que outras crianças podem se beneficiar, mas que não são úteis em seus túmulos silenciosos. É isso que eu quero que você entenda. A grandeza sempre tem um preço, mas nem todos que o pagam escolheram fazê-lo conscientemente. Alguns, como Alexandra, nem sabiam que seu corpo já havia assinado um cheque de que sua vida não podia cobrir. Na próxima vez que você vir uma rotina perfeita, uma execução impecável, um pouso que parece desafiar a física, lembra esses 5 nomes. Lembre-se de que todo momento de beleza na ginástica é construído nos ossos daqueles que caíram a perseguindo. Porque no final, estamos todos em uma etapa falsa para nos tornarmos uma estatística, uma história de aviso, em um nome gravado em uma placa que a maioria nunca lerá. A única diferença é que alguns de nós têm sorte de nunca descobrir. Você não pode mais fingir que não sabe. Os nomes de Michelle, Tyler, Anton, Triet e Alexandra agora vivem dentro de você, sussurrando toda vez que você vê alguém voando pelo ar. Cada salto mortal perfeito que testemunhas levará o eco de suas quedas. Isso não termina aqui. É apenas o começo de um despertar que o perseguirá pelo resto da sua vida. Porque agora você carrega uma verdade que a maioria se recusa a ver. Essa perfeição é construída em sonhos quebrados. O bisturi da realidade já cortou profundamente sua consciência. Não há como voltar atrás. Toda vez que alguém fala para seguir seus sonhos sem mencionar o preço, você se lembrará dessas 5 vidas que pagavam a conta completa. Você sente aquele desconforto crescer no seu peito? Esse é o peso da verdade. Aqueles que não agem com base no que acabaram de aprender pagam o preço da ignorância cúmplice. Se isso removeu algo primitivo dentro de você, se você sentir que não pode mais ser a mesma pessoa que você foi há 1 hora, estará pronto para o que está por vir. Ele diz, eu vejo o que os outros se recusam a ver. A próxima verdade que vou revelar que você fará com que isso pareça um conto de fadas. Você está preparado para descer ainda mais profundamente no abismo do que realmente custa para tocar a perfeição?